Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Esqueça as novelas. O que oferecemos a você não está nos telejornais da noite. Veja como a mídia foi destaque nesta semana. As páginas de medicina estão repletas de notícias sobre um novo surto de gripe aviária no Extremo Oriente. Fala-se da nova cepa, o H7N9. Quase nada se publica sobre o violento surto de gripe, que está sendo chamada de Capadócia, e está enchendo as emergências dos hospitais e postos de saúde brasileiros, sobretudo no sudeste do país. Ninguém está prestando atenção no número de apresentadores e colunistas de rádio e TV que entram no ar fanhosos, ofegantes, espirrando, tossindo ou que ficam de molho em casa. Além da chegada da estação fria, a poluição é a grande vilã. Como as autoridades sanitárias preferem silenciar a emitir advertências, a mídia só tomará conhecimento desta gripe quando as redações estiverem desertas. A jornalista Suzana Singer iniciou na semana passada o seu 4º mandato como ouvidora da Folha de São Paulo. A façanha é duplamente inédita. Dos 10 ouvidores anteriores, Suzana Singer é a que mais tempo permanece na espinhosa missão de fiscalizar o seu jornal. Além disso, a Folha continua sendo o único jornal de referência nacional a manter a função. No momento em que a mídia internacional colocou a questão da autorregulamentação como prioridade, a sobrevida da impertinente ouvidora da Folha desvenda nosso atraso em matéria de transparência. A enfermeira Jacinta Saldanha, que se matou depois de dar informações sobre o estado de saúde da princesa Kate Middleton para 2 radialistas australianos, deixou uma carta acusando os jornalistas pelo ocorrido. De acordo com o jornal britânico Sunday Times, ela deixou 3 cartas, onde fica claro que os australianos foram os culpados por sua morte. Em dezembro, a enfermeira forneceu os dados do estado de saúde da duquesa de Cambridge, que estava internada e grávida, aos 2 DJs que se passaram pelo príncipe Charles e a rainha Elizabeth. A enfermeira foi encontrada morta 3 dias após o trote. Os jornalistas foram suspensos da rádio, mas não foram responsabilizados pela polícia e nem por seus pares. A função de ombudsman faz falta. Susto na Casa Branca. Na terça-feira passada, a conta no Twitter da agência Associated Press foi invadida por hackers. O grupo postou a informação de que a sede do governo dos Estados Unidos teria sido alvo de 2 explosões e que o presidente Barack Obama estava ferido. Cerca de 2 milhões de seguidores receberam tweets. A falsa notícia ficou no ar apenas por 5 minutos, mas foi o suficiente para derrubar momentaneamente a Bolsa de Nova York. O grupo Syrian Electronic Army reivindicou a autoria da invasão. Nas últimas semanas, as contas da Copa do Mundo, do presidente da FIFA, da CBS News e da BBC também foram invadidas, expondo a falta de segurança da web. Faltando pouco tempo para a Copa das Confederações, os cartunistas não estão muito otimistas com o desempenho da seleção brasileira e de seus principais jogadores. Resta saber se o técnico Felipão vai conseguir apagar as más atuações de nossa memória e montar um time que volte a jogar bem. No programa de hoje, vamos analisar a redução da maioridade penal que voltou à agenda depois dos recentes casos envolvendo menores. Para discutir o assunto, está aqui no estúdio da TV Brasil em São Paulo o vereador do PPS, Ari Friedenbach. No Rio de Janeiro estão a professora de jornalismo Silvia Moretson e a antropóloga Alba Zaluar. Você já pode fazer sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, por e-mail ou através de nosso chat no site da TV Brasil. Prepare-se. Nesta edição, vamos examinar 2 questões muito incômodas, penosas. A questão imediata, concreta, jornalística, é a questão da maioridade penal imposta pelo trágico auto-engano coletivo de nos imaginarmos uma sociedade cordial. A questão de fundo é talvez mais importante, porque diz respeito ao papel da imprensa. No Brasil, não se debate.
berra-se, se xinga, ou pior, coloca-se uma pedra ou pá de cal em cima das questões cruciais. Na realidade, continuamos nos comportando como uma teocracia que não consegue libertar-se dos dogmas e dos tabus. Queremos fórmulas mágicas, imediatas, casuístas, imaginando que uma leizinha aqui, uma emendazinha acolá, resolverão qualquer problema, por mais cabeludo que seja. A questão da maioridade penal tornou-se gritante. Já não pode ser escamoteada pela beatífica hipocrisia de proteção à infância e à adolescência. Mas a maioridade penal não pode ser desligada da conjuntura social, onde se combinam um brutal desprezo pela vida, um sistema educacional falido e uma incontrolável corrupção que subverte todos os valores. As grandes conquistas políticas dos últimos 3.000 anos foram alcançadas através do debate. E esta é uma questão eminentemente política, porque diz respeito à isonomia, igualdade de direitos e deveres. Dentro do debate estão embutidas as soluções. Abortar o confronto de ideias é um facilitário que só serve aos caudilhos e aos ayatolás. A imprensa brasileira está diante de um desafio, um verdadeiro vestibular. Se não consumar este debate até o fim sobre a maioridade penal, pode desistir do papel de guardiã do interesse público. O crescimento no número de menores apreendidos no país foi mais de 2 vezes o de prisões de adultos no ano passado. Os casos envolvendo adolescentes são cada vez mais comuns e chocam a sociedade. As propostas de redução da maioridade penal voltaram às manchetes depois que o estudante Victor Hugo Deppmann, de 19 anos, foi morto na porta de sua casa em São Paulo, com um tiro na cabeça. O assassino era um menor, que completaria 18 anos 3 dias depois. Tem que mudar, nós temos que mudar esse país. Foi feita uma pesquisa pelo Congresso Nacional, de cada 10 pessoas entrevistadas, 9, quer dizer, 90% da nossa população é a favor da redução da maioridade penal. Porque é uma vergonha o que está acontecendo aí. Porque o que acontece hoje, esse esse animal que executou brutalmente o meu filho, ele vai pegar 3 anos. Aí por bom comportamento, aí ele se engaja lá numa comunidade religiosa qualquer que tem dentro da Fundação Casa, aí ele vai estudar, ele vai fazer qualquer uma atividade que possibilite a redução da pena dele. Se ele cumprir 1 ano, é muito. Apoiado em pesquisas que aprovam a redução da maioridade penal, o governador de São Paulo entregou um projeto à Câmara que prevê penas mais rigorosas aos menores infratores. Ele garantiu que não agiu sob o impacto da comoção. Por outro lado, o governo reagiu e declarou ser contra a medida. Sempre que acontece um crime de especial gravidade praticado por um menor, volta-se, recorre-se a essa tentativa. Isso tudo leva a crer que o melhor não é fazer uma mudança de afogadilho. Não é fazer uma mudança pensando exclusivamente nessa questão que se chama de retribuição. Ou seja, se a pena criminal tem uma finalidade, e existem várias, a primeira delas seria essa tal retribuição, o mal pelo mal causado. Entretanto, tanto estudo houve na humanidade, tanto se pensou nas finalidades da pena, que seriam a ressocialização de quem praticou o crime, a prevenção no que tange à prática de futuros delitos. Isso certamente não se realizaria com a mudança da maioridade penal. A lei responde a um anseio legítimo da sociedade, ainda que essa legitimidade possa se inspirar em situações que poderíamos, num certo ponto, classificar como casuais, pontuais.
Não é todo o dia, a todo o instante, e os números mostram isso, que nós temos menores protagonizando crimes que chocam a opinião pública. Alguns desses crimes são feitos por alguns menores, lamentavelmente numa frequência que a própria sociedade entende que precisa encontrar um basta. É importante saber se a pessoa tem o livre-arbítrio necessário, se ela sabe fazer a distinção entre o que é certo e o que é errado. E aí a gente acaba vendo, por exemplo, países que têm a maioridade penal muito baixa, às vezes é 10 anos, a gente já tem esse divisor. Então isso é muito importante você ver o que está sendo aferido para poder se determinar a responsabilidade. Então, do ponto de vista cognitivo, a ideia é que o jovem de 16 anos ele tem capacidade, sim, de votar e também tem a capacidade de fazer a distinção entre uma coisa lícita e uma coisa ilícita. Na semana passada, a Câmara dos Deputados anunciou que vai criar uma comissão para propor mudanças no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e estabelecer maior punição. Eu sou advogada, então eu conheço o ECA. O ECA, no papel, ele é maravilhoso. Ele é maior, ele é aprovado no mundo inteiro. A ONU utiliza o ECA como exemplo para o mundo. Só que o ECA foi feito realmente para o menor abandonado, para o menor que sofre uma violência doméstica, para esse tipo de menor, não para o menor infrator. O menor infrator não tem que estar abarcado pelo ECA, porque acontece isso. Eles usam essa brecha que tem no ECA para cometer os crimes, porque o que acontece? Hoje vai um maior e um menor. Eles cometem um crime. Se foi o maior, ele fala para o menor assumir a responsabilidade, porque ele vai ficar 3 anos. Ele sabe que ele não vai ser punido. Se tivessem esses menores integrados à sociedade, com acesso pleno à educação, e ainda assim, se continuassem a acontecer casos graves, vamos pensar em mudar. Mas isso não aconteceu. Então a resposta que se pretende dar é uma resposta simplista, simbólica e ineficaz. Um país com a realidade social que nós temos e toleramos, eu não vejo como uma lei de redução de maioridade penal possa dar a tranquilidade que a sociedade legitimamente está ansiando quando ela se coloca numa discussão como essa, como está colocada agora. Antes de nós ouvirmos os convidados, eu queria contar uma historinha que se passou exatamente há 50 anos, meio século, muitos de vocês não eram nascidos. Em 1963, no Rio de Janeiro, no aprazível bairro de Santa Teresa, numa noite, o filho de um grande jornalista e escritor, Odilo Costa Filho, depois do jantar, saiu para passear com a namorada. Parou um táxi, saltou um pivete, naquela época chamava-se assim, tirou um revólver e deu um tiro na barriga e matou o filho, o Odilo Costa Neto, filho do Costa Filho. Um alvoroço nacional. Como bom católico, o Odilo perdoou o bandido, mas assumiu a tarefa de tentar reorganizar aquela coisa famigerada que então se chamava SAM, Serviço de Assistência ao Menor. Foi há 50 anos. Criou-se a FUNABEM, as FEBEMs, criou-se o ECA e continuamos discutindo a mesma questão. Não foi resolvido. É uma data que convém lembrar. Nós temos 50 anos de omissão, de inoperância e, sobretudo, 50 anos de falta de debate. Arif Dembar, eu queria saber, você como pai de uma menina violentada, morta, estuprada, tudo, resolveu tocar essa missão e não veio com uma posição revanchista. Eu queria ouvir de sua boca qual é a sua posição. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. A minha posição acho que é bastante equilibrada, mas também bastante enérgica.
O debate hoje que está sendo colocado é a redução da maioridade penal para 16 anos. Eu entendo de que essa medida é equivocada pela seguinte razão. Quando a gente fala de reduzir a maioridade penal para 16 anos, é criminalizar qualquer ato de jovens acima de 16 anos que vão responder criminalmente pelos seus atos. Ou seja, um jovem que eventualmente roube um refrigerante, uma bicicleta, vai responder criminalmente pelo seu ato e vai entrar no sistema carcerário, como diz o nosso ministro da Justiça, falido, inoperante, que medieval. Não recupera, medieval. Na verdade, são masmorras, não são presídios o que nós temos no Brasil. Por outro lado, um jovem que infelizmente hoje nós assistimos todos os dias na televisão, essa tragédia que o senhor contou de 50 anos vem se repetindo hoje diariamente. Os jovens de 14 anos, de 13 anos, de 15 anos estão matando e com essa redução da maioridade penal continuariam impunes. Então, a medida que eu entendo mais eficaz, e aí é importante que se coloque, não é no calor do debate, porque muitas autoridades falam, não podemos discutir no calor das emoções, e eu concordo. Eu estou há 10 anos, ou seja, já não tem mais calor de debate e tenho muita tranquilidade para colocar essa posição, que eu entendo que é a mais efetiva, a mais eficaz, que é a responsabilização de todo menor que comete crimes hediondos e só para crimes hediondos. Nesses casos, independente da idade, eu entendo que o juiz, junto com um psiquiatra, que vai examinar a consciência desse jovem do ato que ele praticou, ele deve responder criminalmente pelo seu ato e, se condenado, ser preso numa unidade da Fundação Casa. Não colocá-lo no sistema carcerário comum, mas sim numa unidade da Fundação Casa até atingir a sua maioridade e, se ainda houver pena para cumprir, que ele seja, então, transferido para o sistema prisional comum. Só para complementar, eu não posso aceitar o argumento de que as nossas prisões não recuperam. De fato, elas não recuperam. Precisamos melhorar as prisões, construir prisões, mas não é por isso que a gente não vai punir os criminosos. Alba Zaluar, muito obrigado pela presença. Estuda a questão da violência há mais de 30 anos, doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo, professora da Unicamp. Alba, eu queria que você oferecesse a sua contribuição inicial a esse debate, que não pode ficar apenas nessa edição do Observatório. Esse é um debate que tem que ser levado e consumado pela imprensa até as últimas consequências. Muitos profissionais, não apenas os antropólogos, sociólogos, porque essa questão, justamente, ela envolve uma multiplicidade de aspectos relativos a como nós estamos educando, socializando os nossos jovens e as nossas crianças, né? É muito fácil dizer que o jovem que assaltou, que bateu, que matou, é um animal. Somos mamíferos, né? E coisas acontecem entre os mamíferos no período da adolescência, né? Há um aumento brutal dos hormônios da testosterona que provoca uma série de modificações no comportamento do jovem, né? Só que, em algumas sociedades, os jovens são socializados a conquistar a aceitação, a admiração, o respeito, a consideração dos seus pares pela gentileza, pela compaixão, né? Nós estamos deixando que os nossos jovens, especialmente aqueles que são mais vulneráveis, que vivem em ambientes em que pessoas andam armadas e fazem coisas que do nosso ponto de vista, de fora, é horrível, é brutal, é cruel. Eles são socializados assim, vendo tudo aquilo acontecer, né? Então, é preciso que nós pensemos como fazer com que os nossos jovens, adolescentes, que se caracterizam também pela maior flexibilidade, pela maior capacidade de aprendizado de novos jogos, novas maneiras de conquistar o respeito, a consideração, a admiração, etc., dos seus colegas, porque esse é o principal ponto para os jovens, né? Se nós dermos a oportunidade para que eles aprendam esses jogos e essas novas maneiras de serem respeitados, considerados, admirados, que é isso que eles estão procurando na adolescência. Como forma de afirmação, como forma
de passagem para o mundo do adulto. Professora, colega nossa do Observatório da Imprensa, estudiosa da questão de justiça e administração, justiça administrativa. Qual é a sua opinião, Silvia? Eu acho, bom, enfim, eu concordo muito com a Alba e acho que o principal é nós percebermos que, antes de mais nada, né, que essa saída imediata, que é sempre o que ocorre, né, quando existe, né, quando surge uma notícia como essa, aliás, uma notícia em sequência, porque primeiro foi o rapaz assassinado na porta de casa e depois essa moça que foi assassinada dessa maneira brutal, enfim, incendiada, né? Não se sabe de fato se foi o menor mesmo que foi o responsável por isso, mas me parece que todos eles ali naquela quadrilha eram responsáveis. Inclusive é curioso que não se tenha notado com muito detalhe esse outro rapaz que dirigiu um Audi, afinal de contas não é um carro que qualquer um possa ter, e ninguém parece que tenha dado muita importância a isso, né? Assim, quem é a mãe dessa pessoa, esse jovem de 21 anos, que enfim não é menor, mas é um jovem, né, e que já vinha cometendo esses assaltos e esse tipo de constrangimento em consultórios de dentistas em São Paulo ao longo das últimas semanas, pelo menos, né, até que finalmente houve essa tragédia. Eu acho que, antes de mais nada, a gente fica sob o impacto dessa situação, dessa situação assim de revolta, né? Mas, claro que isso daí são, felizmente, aliás, né, não são, estatisticamente, se a gente puder falar assim, não é alguma coisa significativa. Se você pensar na dor das pessoas, é claro que não importa a estatística. Evidentemente que aquela família que foi destruída não quer saber de estatísticas, mas quem está pensando em algum planejamento, alguma proposta de alteração da legislação ou de modificação, enfim, de qualquer política pública, né, que se queira ter voltada para a adolescência, para a juventude e tal, ou mesmo para a sociedade de uma forma geral, não pode se deixar levar por esses casos que são gravíssimos, evidentemente têm que ser punidos, mas não podem ser tratados como se fossem padrão. Acho que, antes de mais nada, a gente tem que pensar que a prisão não é a solução. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que foi muito importante um vídeo que nós, inclusive, divulgamos lá no site do Observatório da Imprensa, em que se discutiu essa reforma do Código Penal, em que o jurista Juarez Cirino dos Santos demonstrou com muita clareza. Eu acho que é importante que se reveja isso, né, se houver oportunidade das pessoas assistirem, porque está disponível no site, né, em que ele demonstra absolutamente que assim, você socializa o jovem na prisão a partir do momento em que ele entra naquele processo, naquele esquema que é absolutamente violento, e ele se torna uma pessoa violenta. E aí, a partir do momento que ele incorpora tudo aquilo que faz parte do ambiente prisional, ele é jogado novamente para a sociedade que foi de onde ele veio, né, que por algum motivo ele saiu para cometer crimes e entrar nesse sistema. Então você cria realmente um círculo vicioso em que a única possibilidade é a reincidência. Dificilmente alguém sai desse círculo vicioso. E é curioso que toda vez as pessoas pedem mais punição, mas ao mesmo tempo essas notícias, esse próprio rapaz que assumiu o assassinato dessa dentista é um egresso da Fundação Casa. Então você fica nesse círculo vicioso. Bom, entra na Fundação Casa, ele sai da Fundação Casa, comete um crime, inclusive um crime bárbaro, volta para a Fundação Casa, daqui a pouco ele vai estar num Carandiru substituto, porque já foi implodido, mas não demoramos para ter outros semelhantes, ou então nas prisões de segurança máxima, e depois, quer dizer, se ele por acaso sair dali, e não duvido nada, a partir do momento que nós tivemos um planejamento de que todo mundo pode ser preso por tais ou quais crimes, daqui a pouco vai haver uma campanha para que haja pena de morte efetivamente, porque, afinal de contas, nós é que sustentamos essas pessoas. E como é que o dinheiro público vai... Nós, os bons cidadãos que pagamos impostos, não temos que ficar sustentando esse monte de marginais ou monstros, lá como for. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre esse discurso que começa a se reproduzir com muita facilidade, para onde é que ele vai chegar. Porque uma coisa é a gente querer agir em cima de um fato imediato e que é gravíssimo, e outra coisa é a legislação. E a coisa mais importante é o papel da imprensa, mas isso vamos discutir depois do intervalo. Voltamos já.
O Observatório da Imprensa está de volta e está empenhado em discutir o papel da mídia no debate sobre as propostas de modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente. A volta do debate sobre a redução da maioridade penal levou a jornalista Luísa Pastor a relembrar, em uma entrevista para a Folha de São Paulo, o estupro que sofreu na década de 70. A violência foi cometida por um menor de idade. Mesmo assim, a jornalista se posiciona contra a mudança na lei. A redução da maioridade penal em si, ao que tudo indica e pelo que se tem de experiência em outros países, não resolve nada. Não é um número cabalístico de passar de 18 para 16, 14 ou 4 que vai fazer diferença. O que faz a diferença é você ter todo um processo penal que funcione com reeducação, política de reinserção social, enfim, toda uma série de elementos que têm que ser discutidos e implementados e que não são agradáveis normalmente à opinião pública, que não quer ver preso com direitos humanos, sendo defendido, enfim, tendo uma oportunidade de se recuperar. Sem isso, nós vamos estar apenas enxugando gelo. Ari, eu sei que é doloroso, mas também essa é a sua missão, não é? Como é que está a situação do Champinha, né, o criminoso, o bandido, o animal que matou a sua filha? Roberto e o namorado dela? Roberto Aparecido Alves Cardoso é o nome dele. Ele ficou um período de 3 anos internado na Fundação Casa, o que é uma exceção. Normalmente, eles ficam no máximo 1 ano internados na Fundação. Existe um sério problema de superlotação. Então, o que se faz é colocar desovar pessoas perigosíssimas, se coloca na rua. No caso dele, por ter sido um caso de uma menina de classe média, isso foi muito para a mídia, então ele ficou os 3 anos internado na Fundação Casa. Passado esse período, quando ele deveria então ser colocado em liberdade, conforme estabelece o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi diagnosticado como um psicopata, extremamente perigoso, com 100% de chance de reincidência, então foi interditado civilmente, ou seja, não tem nenhuma pendência criminal ou de infração, como estabelece o ECA, e ele está numa unidade da Secretaria de Saúde, internado por ser incapaz de cuidar dele e oferecer sério risco à sociedade. Alba Zaluar, tem uma questão que eu acho importante, mencionei en passant, não quero me envolver nesse debate, além de provocá-lo, essa é a função do jornalista, mas há uma questão que en passant eu mencionei, que é a questão da isonomia. Se um jovem cidadão pode votar aos 16 anos para escolher um legislador, ele tem que ser obrigado a respeitar as leis feitas por esse legislador, porque senão aqui há uma dissincronia entre direitos e deveres. Como é que nós não queremos opinião de juristas, porque os juristas esse é o país dos bacharéis, né? Eu quero a sua opinião como uma estudiosa da questão social. Então, isso é algo que realmente deixa uma sensação de que algo não está muito bem definido, né? Que há uma incongruência enorme na maneira pela qual nós tratamos os nossos jovens, né? Porque o jovem pode votar aos 16, mas não pode ser responsabilizado criminalmente, a não ser quando completa 18 anos, né? E surgem coisas realmente estapafúrdias. O cara tem 17 anos e 10 meses, ele vai ser tratado de uma maneira, ele vai ter uma infração, vai para uma instituição, mas alguns meses depois ele estará solto, né? E se o jovem tem 18 anos e um dia ele será julgado como adulto. Isso revela que nós temos uma forma de nos relacionarmos com a lei que é muito rígida, né? Isso marca uma data, né? Muito precisa, né? Que não tem nada a ver com os processos, são muito diferenciados. Da classe social, o período de amadurecimento varia segundo a classe social, não é? A puberdade, ela começava alguns séculos atrás, aos 15 anos, hoje começa aos 9, 10 anos, em algumas classes sociais mais baixas, né?
E a responsabilidade de casar, ter filhos e tal, entre os pobres, também vem muito cedo. Então, é preciso examinar tudo isso antes de se determinar uma data precisa desse direito de votar e do dever, da responsabilidade criminal, né? Mas, ao mesmo tempo, todos os trabalhos que eu conheço indicam que esse período turbulento da adolescência, especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade, de menor controle por adultos responsáveis, né, num sistema educacional que não funciona muito bem, na tentativa de oferecer formas de identificação positiva para os jovens, o que acontece é que temos o desenvolvimento da delinquência juvenil, que é uma maneira dos jovens se afirmarem uns aos outros, se fazerem aceitos pelo grupo dos pares, né? Esse é um problema danado. Agora, não se resolve esse problema enfiando o jovem, seja numa instituição penal que vai tratar da sua infração, se ele é menor, onde ele também só vai conviver com gente muito, talvez pior até do que aquele grupo que ele frequentava, ou menos ainda numa prisão, que ele vai conviver com adultos, com pessoas que já sabem tudo sobre o mundo do crime, e ele vai terminar com um doutorado, né, de como fazer crimes e escapar impunemente, prender todas as malandragens, todas as táticas, né, que se empregam nesse mundo. E aí a gente se pergunta qual é a vantagem de diminuir essa idade, né? Vamos deixar que os grupos de crime organizado não se valham mais da presença de menores entre eles para deixá-los como os únicos responsáveis pelos crimes piores. Eu sei, em inúmeras entrevistas que fiz ao longo desses 30 anos, que eles usam os menores. Eles põem os menores para fazer as ações mais perigosas, né? E quando alguma coisa não sai bem, eles também pedem, como aconteceu lá na Bolívia com aquele torcedor do Corinthians que não tinha nada não era crime organizado, não era uma associação criminosa, era um grupo de torcedores, mas como deu algo errado, então pegaram o menor para assumir a responsabilidade. Se for a idade penal de 16 anos, vai acontecer a mesma coisa. Vão pegar um garoto de 15 anos e 10 meses para assumir a responsabilidade. Não vai se resolver o problema e vamos ficar ainda discutindo aqui eternamente, quando de fato o que nós temos que fazer é pensar o que deve ser oferecido para esses jovens que têm problemas com a lei. Como é que essas instituições, para os jovens infratores, podem acompanhar e devem acompanhar o progresso, né, o desenvolvimento posterior desse jovem, né, uma vez que ele entra nessa instituição. E a prisão, realmente, nós temos tudo que mudar na prisão brasileira. Eu queria o vereador Ari Friedenbach está aqui querendo dar uma contraditada. E depois eu quero ouvir a Silvia para trazer a questão da imprensa, que é de capital importância. Eu só quero pontuar algumas coisas que foram colocadas. Primeiro, eu discordo dessa colocação de que o jovem vota aos 16, então será que ele pode pagar ou não criminalmente aos 16? Eu entendo que a consciência política pode se formar aos 16. A consciência do matar ou morrer é muito anterior a isso. É um primeiro ponto. Um jovem de 14 anos sabe perfeitamente que ele matou alguém e essa pessoa não vai levantar meia hora depois. Uma outra questão muito importante, existem projetos hoje em Brasília para aumentar, inclusive isso está no projeto também apresentado pelo governador Geraldo Alckmin, de aumentar a pena dos maiores que se utilizam de menores para cometer o crime, o que já inibiria essa questão colocada há pouco. Hoje o Gênio de Freitas, na Folha de São Paulo, levanta essa... E isso é uma medida muito importante também para reduzir esse risco de recrutarem os menores ou para cometer ou para assumir o crime. Uma outra questão que eu entendo extremamente importante, existem muitas leis no Brasil e muitas delas são absolutamente ignoradas. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê
de que os jovens sejam separados por periculosidade, compleição física, crime cometido. Então, essa coisa de dizer vamos misturar, eles ficam mais perigosos, a lei já tem já tomou esse cuidado o legislador quando fez a lei. Se eles separados, diminui esse risco da escola do crime, como todo mundo gosta de chamar. Silvia, eu queria que você tomasse a si essa questão do papel da mídia, não é? Quer dizer, essa história do Odilo Costa Neto, do assassinato ocorrido há meio século, que botou o país de cabeça para baixo, que mexeu, que foi manchete, que mudou tudo, não é? E ninguém se lembra disso. Quer dizer, a nossa imprensa está cada vez mais esquálida, com menos espaço, correndo atrás das abobrinhas, e essas coisas fundamentais são enterradas na memória. Olha, mas, enfim, em relação à memória, eu acho que você tem toda a razão, a nossa imprensa não faz muito para nos garantir essas recordações, assim, e afinal de contas, né, cultivar a memória e a história. Mas você fala do Odilo Costa Neto, claro, não é um caso de um menor, mas é um caso de um psicopata, provavelmente, ou de uma pessoa com problemas mentais. O Febrônio foi muito conhecido nos anos 20. Claro que nem você nem eu tivemos a oportunidade de conhecê-lo, mas a gente conhece as histórias do Febrônio, né? Aquele negócio, vou chamar o Febrônio, tal, porque é um cara que atacava as crianças e estuprava garotos, né? Quer dizer, um cara que tinha uma série de problemas ali, enfim, foi internado no manicômio. Esses casos são marcantes, não é? Agora, se você pensar assim, em relação ao que a imprensa poderia fazer, em vez de ficar simplesmente reagindo a determinadas circunstâncias que são impactantes, não é? E ampliar esse impacto, inclusive, aí começar a fazer, por exemplo, tem esse caso em São Paulo do rapaz que foi assassinado na porta de casa, várias outras matérias começam a aparecer, o garoto que fugia da polícia e atropelou duas moças, e uma delas morreu, inclusive hoje, né, eu vi no noticiário, né, que começam a surgir vários casos de menores envolvidos em crimes e alguns crimes graves e tal. Né, e depois, logo, junto com isso, vem o caso dessa dentista de São Paulo. Agora, eu não vejo a mesma importância, ou mesmo cuidado em relação ao que é o tratamento desses menores recolhidos às instituições que estão aí para acolhê-los e supostamente educá-los ou reeducá-los. Então, quer dizer, se nós tivéssemos uma série de reportagens voltadas para ver, inclusive, se isso que o Ari falou, bom, a lei prevê que haja uma separação entre os vários tipos e tal, vamos ver se essa lei é cumprida. Ou se essa lei é só para a gente ficar apaziguado e, de fato, quando a gente se livra daquele perigo iminente ali, aquele monstro que atacou o meu filho, ou o meu parente, ou o meu amigo e tal, nós nos apaziguamos e pronto. Então ele já está lá recolhido e depois é mais ou menos essa metáfora eu sempre utilizo com meus alunos, que é assim, a gente não percebe muito bem, né, para onde é que vai o lixo, né? A gente joga o lixo na lixeira ou naquele incinerador, na coisa, e deixa, ele vai por um cano e tal, e a gente não sabe o que é feito daquilo. Inclusive os ecologistas gostam muito de dizer, olha, você tem que separar o lixo. Então vamos ver, né, se esse lixo social está sendo separado efetivamente. Como é que funciona isso? Cadê a imprensa para fazer isso? Eu diria mais, posso falar? Fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Neste último bloco, voltamos ao debate sobre a questão da maioridade penal e o papel da imprensa em levar esse debate às últimas consequências. Ari Freudenbach, como vereador, o que a Câmara dos Vereadores, da cidade mais importante do país, maior do país, uma das maiores do continente, o que a Câmara dos Vereadores está fazendo nessa questão? Eu acho que a Câmara dos Vereadores hoje está assumindo um importante papel de uma cidade, talvez a cidade mais importante do país. Assim como o senhor está propondo esse debate pela imprensa, nós, vereadores, hoje estamos propondo uma série de debates, trazendo especialistas para polemizar o tema,
para se crescer todos juntos, se formar novas ideias e procurar caminhos e procurar soluções. Óbvio que uma solução não existe, mas a gente pode amenizar esse problema. E acho que a Câmara dos Vereadores está saindo na frente, buscando esse debate e realmente acho que vai se trazer importantes contribuições para esse debate no momento. Silvia Moretson, como é que você vê, concreta, você vai sair daqui, amanhã de manhã está chefiando uma redação, oxalá esteja, o que você faria? Eles não deixaram e agora eu já não quero mais não, eu estou dando aula, tá bom. Não, olha, o que eu faria foi isso que eu falei agora, antes, no bloco anterior. Eu pautaria, aliás, é isso que eu vou fazer com meus alunos agora, no início do semestre, né? Que é tardio por causa da greve do ano passado, mas uma das coisas que eu vou fazer é pautar os alunos para tentar fazer matérias sobre a situação dessas pessoas que são recolhidas a essas instituições, né? É isso que eu acho que é importante, antes de mais nada, para que exista alguma consciência de que a situação não é simples e tranquila como se pensa, né? E a outra coisa que eu acho que é importante é que se a imprensa, eu, por exemplo, jamais teria proposto fazer uma pesquisa de opinião imediatamente depois de um crime de grande repercussão, porque isso, do ponto de vista mercadológico, marqueteiro, é muito bom para o jornal, quer dizer, ele vai vender mais, ele vai ter uma audiência maior e tudo, mas seguramente é aquilo que eu chamo de profecia, quer dizer, eu chamo não, chamaram, né, mas eu reitero como profecia autocumprida, não existe a possibilidade de um resultado muito diferente daquele que houve. Então, eu acho que isso daí só cria mais problemas, mas uma sensação de que a situação está num nível que é insuportável e que precisa ser resolvida imediatamente e não há solução imediata. Alba Zaluar, mas essa questão eu acho que é a ponta do iceberg, quer dizer, nós estamos nos enganando há alguns séculos de que nós somos uma sociedade dominada pela bonomia, pela cordialidade. E aí nós vamos levando a coisa. Qual é a sua visão dessa atitude, desse auto-engano? Eu não sei se é auto-engano. Eu acho que a sociedade brasileira ela não pode ser definida como um todo. Ela é altamente diferenciada internamente. Nós temos o que você poderia chamar de culturas muito diferentes entre si, não é? E a gentileza, a cordialidade é uma marca. Os estrangeiros notam, quando chegam no Brasil, eles notam isso, né? Quando eu entro num táxi, dependendo da origem do taxista, eu sinto isso também, que tem uma coisa de conversar animadamente sobre o que está acontecendo, enfim, não é algo que você deva descartar, não, dizendo que é uma mentira, até porque as identidades nacionais, elas são construídas, né? Nós construímos a nossa identidade dessa maneira e é uma pena que vai se abandonar isso, porque isso quer dizer que nós estamos passando a mensagem para esses jovens de que ser violento faz parte. Não, eu quero que eles sintam vergonha de serem violentos, porque foi assim que países europeus, como a Inglaterra, por exemplo, resolveu o problema da violência, que era gravíssimo lá também, né? Nos países europeus, durante séculos, o problema da violência é gravíssimo. E hoje em dia, a taxa de homicídio é qualquer coisa, por 100 mil. Nós temos 30 por 100 mil, 30 e poucos por 100 mil hoje, né? Então, é preciso pensar nisso. E eu acho que a questão está nessa sensibilização para o sofrimento alheio, né? Que nós temos que desenvolver mais a compaixão, a gentileza, né? E tudo isso tem que ser as famílias, as escolas, as imprensas, porque eu não ponho a imprensa também como uma totalidade, você tem muitas coisas diferentes acontecendo dentro da imprensa, muitos jornalistas diferentes entre si, e tem que ser um esforço comum. Vamos fazer com que nossos jovens sintam vergonha de praticarem atos violentos, porque, por enquanto, eles entre si arrumaram uma maneira de se identificar e de conquistar o respeito que eles chamam de consideração, fazendo coisas assim, enfiando a faca na barriga do outro, incendiando a moça, arrancando a bolsa, matando o policial. Isso, para eles, é uma forma de conquistar
o reconhecimento dos seus pares. Isso é péssimo. Então, nós temos que mudar esse jogo. Alba Zaluar, na Inglaterra mudou-se o jogo com a lei, com uma polícia eficiente, com um sistema educacional rigoroso, com a limpeza do aparelho, tirar a corrupção do aparelho policial. Né? Toda é que passa a impressão de que nós somos um povo cordial. O turista é bem recebido por um taxista, mas em seguida a americana foi estuprada numa van. Então, temos que ser um pouquinho mais rigorosos com nós mesmos. Essa autocomplacência, na minha modestíssima opinião, é perigosa. Ari Friedenbach. Eu concordo em gênero, número e grau. Não é cultivar a bondade, não é assim que se muda maus hábitos, falta de educação, falta de cultura. Isso tudo se muda com educação de muita qualidade, coisa que nós não temos no Brasil. Me lembra aquele quadro do Brasileiro Tão Bonzinho, da época do Jô Soares. A gente não pode ser inocente a esse ponto. Como o senhor bem colocou, e todos os países civilizados, verdadeiramente civilizados no mundo, não é porque as coisas não são melhores porque as pessoas são boazinhas. As pessoas sabem que a punição é imediata, a lei é rigorosa em todos os países do norte da Europa, na Europa Central. As pessoas sabem que qualquer deslize paga-se com penas, paga-se com a lei, paga-se com multas rigorosíssimas. Então, não é bem assim. A gente precisa ter educação para que esses jovens não se tornem criminosos amanhã. E educação boa, verdadeiramente educação. Agora, punição para maiores e para menores rigorosas, leis rigorosas, verdadeiras e cumpridas, fazem toda a diferença na formação de um povo verdadeiramente civilizado. Alba Zaluar, estamos chegando ao final. 1 minuto para a sua tréplica, as suas considerações finais, e depois a Silvia, 1 minuto também. Eu não falei que as pessoas têm que ser boazinhas, isso não existe em sociedade nenhuma. Não é? O que eu falei justamente é que a nossa maneira de socializar é uma outra maneira de falar de educação. Claro que a educação tem que ser para o bem. O que é uma educação de qualidade é um negócio também que dá um pano para a gente discutir durante horas aqui. Não é? Isso tudo tem que ser visto. Agora, o que não pode se dizer é que foi a lei decretada na Inglaterra que foi seguida imediatamente. Não. O jogo parlamentar, a maneira como se constituiu o Estado na Inglaterra, fez com que as pessoas, os moradores, os ingleses que estavam lá, passassem a respeitar a lei. O respeito à lei também se conquista na socialização, no exemplo que é dado pelos governantes, inclusive pelos policiais. Não podem ficar aceitando também os arregos, a corrupção de uma forma generalizada como aceitam, porque isso é uma maneira de deseducar, né? E de mostrar para os jovens que estão numa situação mais vulnerável que essas coisas são aceitáveis, né? E é esse jogo que a gente tem que mudar. Silvia. Bem, o que eu posso dizer, bom, eu concordo plenamente com essa observação, e o que eu posso dizer, assim, do ponto de vista que me compete, efetivamente, quer dizer, como observando mídia e tentando ver como é que a imprensa pode interferir nesse processo, é que eu acho que justamente essa perspectiva de levantar outros pontos de vista, abrir a possibilidade para que as pessoas possam perceber que há uma diferença, há outros pontos de vista que não são aqueles recorrentes e que das respostas automáticas a favor da punição. E o que significa essa punição? Né? Quer dizer, para onde é que nós estamos caminhando se nós fizermos, como disse lá o Juarez Cirino dos Santos, transformar esse país que já tem 550 milhões de presos, né, num arquipélago carcerário? Quer dizer, em benefício de quê? Não é que você fica pensando o tempo todo em defender a sociedade. Se a sociedade é injusta, você defende a injustiça. Então, é preciso você tentar buscar, levantar as questões no campo da mídia, né, do campo
do jornalismo, né, da cobertura cotidiana dos crimes e da repressão a esses crimes e da educação e de todas essas áreas, de uma tal maneira que se possa permitir ao público perceber essas contradições. Agora, também tem que partir do público também uma vontade do debate, porque se não houver essa vontade, não adianta nada, a gente sai falando e não chega a lugar nenhum. Claro. Mas quando a imprensa provoca, o público vai atrás. Ari, finalmente, para encerrar. Bom, eu acho que assim, é muito importante que a gente tenha alguns números na cabeça. Esse número enorme de presidiários que nós temos é muito pequeno, na verdade, em relação ao número de criminosos soltos. Hoje, uma pessoa que comete um crime, a chance dela ser processada, processada e responder presa é de menos de 1%. Quer dizer, nós temos um número enorme de pessoas que têm a certeza da impunidade. A nossa legislação, nosso sistema, a polícia com dificuldades enormes de investigar, prender, o nosso judiciário com leis arcaicas, com uma série de instrumentos que permitem e favorecem que as pessoas saiam das prisões com benefícios absurdos. É muito importante que nós tenhamos a consciência de que nosso sistema como um todo precisa ser revisto. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença da professora Silvia Moretson, da antropóloga Alba Zaluar e do vereador Ari Friedenbach. Na próxima semana, uma edição especial em comemoração aos 15 anos do Observatório da Imprensa. Eu fui aos Estados Unidos e entrevistei no Nebraska, Omaha, o bilionário Warren Buffett, que decidiu investir parte da sua fortuna em jornais locais, comunitários. Enquanto isso, lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.